Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, sempre trazendo o mistério até você, de forma digna e qualificada. Você sabia que o Brasil tem uma escola iniciática genuinamente nacional, que tem mais de 100 anos e está plenamente ativa? Pois é, estamos falando do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, que acima de qualquer outra ordem iniciática foi a grande responsável, na primeira metade do século passado, pela difusão das ciências ocultas sérias qualificadas pelo Brasil. O Círculo Esotérico formou, vamos dizer assim, milhares de esoteristas e foi responsável também pela difusão do ocultismo através de obras publicadas, de revistas, além de seu próprio trabalho iniciático. O Círculo Esotérico está completando 115 anos em plena atividade nesse ano de 2024 e nós temos a honra nesta entrevista hoje de conversar com a Selma Simões, que é presidente do Supremo Conselho do Círculo Esotérico. Ela também é formada em letras, pós-graduada em tradução e mestre em literatura, compondo também uma comissão de estudos de literatura comparada na USP de São Paulo. É uma pessoa muito qualificada, é também Soror Rosa Cruz, da AMORC, e hoje tem essa missão de conduzir o Círculo Esotérico aí para o terceiro milênio, atualizando todos esses conhecimentos arcanos. Então nós vamos bater um papo muito gostoso com ela e vamos descobrir um pouquinho dessa linha iniciática do Círculo Esotérico, como é que se afilia, o que eles ensinam, enfim, vamos fazer realmente revelações muito interessantes. Mas antes, eu peço para você se inscrever no canal, acionar o sininho e deixar o teu like, porque é isso que permite que o YouTube nos localize, é o conjunto dessas ações, e sugira os nossos vídeos. E também escreva aí um olá, porque isso também ajuda o YouTube a nos achar e sugerir os nossos vídeos. A gente sempre gosta muito de ler, todas as mensagens são lidas e, se possível, respondidas. Estamos também em plena campanha de auxílio ao canal Realidade Fantástica. Se você quiser fazer qualquer doação, você pode fazer por meio desse QR Code que está aparecendo aí no seu vídeo, em qualquer valor, e assim você ajuda o canal Realidade Fantástica a perpetuar essa nossa missão, que não é fácil, de, nesse mar de, desculpem o termo, de mediocridade, muitas vezes, de informação, trazer assuntos que realmente preenchem a alma com o ocultismo clássico, tradicional, com as ciências arcanas que estão aí iluminando, né, desde as priscas eras, a humanidade. E vamos ao nosso papo. Selma Simões, é com muita alegria que te recebo aqui no canal Realidade Fantástica, não só pelas tuas qualificações profissionais, mas principalmente espirituais. Você é presidente hoje do Supremo Conselho do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, que é a nossa primeira ordem mística genuinamente brasileira. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, Jamil, o convite, e é com grande satisfação que eu estou aqui participando desse programa que é tão bem conceituado e que tem muitas visualizações e que eu já assisti muitas entrevistas também feitas por aqui. Muito obrigado pelo convite. A honra é toda nossa, espero que você retorne mais vezes, porque você sabe, aqui no canal Realidade Fantástica, a gente tem valorizado muito o Círculo Esotérico, temos documentários sobre o seu fundador e etc, né? Mas para nós, né, é a primeira vez que eu falo com uma pessoa da alta hierarquia do Círculo, e eu quero aproveitar para perguntar para você, Selma, primeiro, né, como é que você vê, né, na tua visão e dentro também das colaborações dos teus colegas do Círculo, etc., esse movimento que Antônio Olívio Rodrigues faz sozinho, sem apoio, praticamente num momento difícil financeiro para ele, que ele constrói um império espiritual e abre caminho para muitas escolas. Como é que é isso? Então, ele começou muito novo, né? Ele veio aqui para o Brasil e se casou com a idade de 23 anos, muito jovem. E daí, então, ele começou a ter esses insights, né? Essas inspirações de uma ordem, inspirações cósmicas, divinas. E foi aí que ele começou, então, a fazer esse intercâmbio com com outros filósofos, outras filosofias. E ele chegou onde nós estamos hoje. Ele deixou um legado maravilhoso, fantástico. E que você veja, nós vamos agora fazer o nosso aniversário de 115 anos. É uma ordem que tem 100 anos, ela é centenária. Então, é uma ordem tão assim forte, é uma egrégora tão poderosa que, com todos os seus percalços e com todos os problemas, ela resiste assim, triunfantemente. Então, é uma coisa maravilhosa o que ele nos deixou.
ele nos deixou uma escola, ele nos deixou um local maravilhoso para as nossas meditações e para o nosso aprendizado, para todos aqueles que estão buscando. Você sabe que quando eu estava pesquisando para fazer o documentário da vida dele, Selma, eu fiquei impressionado com a amplitude e com a riqueza das concepções que ele teve para o círculo esotérico. Então, ele fundou uma editora, ele fundou uma Isso. estrutura para palestras, ele fundou um hospital que eu não sabia que funcionou, né, e fez a diferença, né, ligado ao círculo esotérico, mas principalmente as publicações que percorreram o Brasil. E é raro você não ouvir uma pessoa já de mais idade, às vezes que gosta de espiritualidade, é raro você não ver ela falar, eu fui circulista, ou meu tio foi circulista, ou conheço alguém que foi circulista. Então, realmente impressionante. Exatamente. Ele tinha a livraria, né, O Pensamento, ele começou com tudo isso, né? Então ele tinha a livraria e na época ele fundou a loja Amor e Verdade. Era uma loja secreta para aquele momento, né? Porque ele atravessou um momento muito difícil, aonde essas ordens, essas filosofias, elas não eram permitidas. E essa livraria até hoje, né, foi vendida com outro nome. Então hoje ela se encontra e continua resistindo, e ela tem livros ali fantásticos. Então, tem pessoas que vão em todos os lugares, mas conseguem encontrar os seus livros que estão buscando na Livraria do Círculo, que até hoje ela resiste ao tempo e ela tem todos os tipos de livros que vocês estão buscando. Inclusive, salvo engano, talvez você possa me confirmar, é a maior livraria esotérica do Brasil, né? O maior acervo Justamente. esotérico. Exatamente, não só a livraria, mas a biblioteca também. Então, nós temos uma biblioteca vasta, né, com muitos livros e livros muito antigos, livros escritos por Antônio Olívio Rodrigues, que é uma relíquia, livros do Eliphas Levi, Prente Simulfo, Swami Vivekananda, que são os patronos da nossa ordem, que ele escolheu esses patronos justamente porque eles dão os pilares da nossa ordem, fortalecem a nossa ordem com as suas representatividades, né? Então, nós temos uma biblioteca ali vastíssima, muito grande, e que é uma riqueza para Com nós. certeza. Selma, me conta um pouquinho da estrutura iniciática do círculo esotérico. Como é que você dá a filiação nele e a progressão do estudante? Né? Existem graus, ou existem fases, ou o estudo é feito individualmente em casa? Né? Fala um pouquinho do conteúdo. Então, como é que é a jornada iniciática do estudante no Muito bem. círculo esotérico? Então, a pessoa, quando ela procura o círculo, hoje, atualmente, nós temos um canal no YouTube que existem palestras. Então, eu tenho muitos amigos, né, que procuraram o círculo e se afiliaram nessa via. Então, eles viram a palestra, gostaram da palestra e foram buscar. Como que nós fazemos para nos afiliar? Então, eles ligam para lá e lá, então, eles recebem o livro de instruções, eles recebem o livrinho Meditações Diárias, eles recebem a Chave da Felicidade, um livrinho de simbologia, eles recebem o Estatuto do Círculo. Esses livretos, né, pequenos, e o livro de instruções, eles são estudos para serem feitos em casa. Então, você vai fazendo os seus estudos em casa e existem também as práticas. Essas práticas, elas contêm dentro do livro de instruções e que é permitido somente revelar àqueles que são filiados à ordem. Nós temos as práticas da chave da harmonia, que é um ritual maravilhoso, que acontece todos os dias às 6 horas da tarde. Hoje nós temos a chave da harmonia no canal de WhatsApp do Círculo para os afiliados e temos também online, para aqueles que não conhecem a ordem e que eles querem saber um pouco mais. Então, eles entram nesse canal online, assistem a chave da harmonia e muitos deles acabam se afiliando por meio dessa prática, que é o carro-chefe do círculo. Então, você veja muitas pessoas que eu fico sabendo, e mesmo eu que entrei no círculo, eu entrei também como uma buscadora e num período de grande dificuldade interior, um período de grande, assim, de busca mesmo, e foi no círculo esotérico, com as práticas da chave de harmonia, que eu consegui o meu equilíbrio interior. Então, ele é um trabalho interno, ele faz o indivíduo mergulhar dentro de si e se descobrir. E a partir daí ele começa a encontrar o seu equilíbrio, que é tudo na nossa vida, nós precisamos nos equilibrar.
Independente disso também, aquele que se torna afiliado ao círculo, ele também pode comparecer aos cursos que nós temos, de terças e quintas-feiras. Então, terças-feiras nós temos os cursos Fundamentos do Esoterismo, que são explorados todos os patronos, né? Então, são feitos por módulos, cada módulo é explorado um patrono. Então, nós falamos sobre Prentice Mulford, quais foram o forte do Prentice Mulford, o que ele deixou, qual o legado que ele deixou para o círculo, o Swami Vivekananda, Eliphas Levi. Então, a gente vai explorando cada um desses patronos e o porquê que o Antônio Olívio Rodrigues escolheu esses patronos. Por que que ele fez essa escolha? Então, são estudos do fundamentos do esoterismo. Quem ministra esse curso é o diretor do Tato Nirmanakaya, o Rafael Wenstock. E na quinta-feira a gente tem a escola Vito Modesto Pedotti. Então, Vito Modesto Pedotti, ele foi uma pessoa que deixou esse legado para nós também. Essa escola no qual a gente explora o conteúdo do livro de instruções. Então, nós pegamos um capítulo e exploramos aquele capítulo com direito à interação, a perguntas e respostas. Então, por exemplo, o filiado que não entendeu alguma coisa ou não entendeu alguma passagem do livro, ele tem a oportunidade nesse curso de poder fazer as suas perguntas e poder interagir e entender melhor. É explorado também a simbologia, porque o círculo, a sede, na sala de meditações, ela é pura simbologia. E aquilo tudo tem um significado. O Antônio Olívio Rodrigues, ele estudou muito para construir cada tijolinho da sede com um significado profundo. E é por isso que todo mundo que entra na sala de meditação não deixa mais de frequentar, porque você sente uma energia muito forte, porque ali foi construído com muito cuidado e com muito estudo por meio do Antônio Olívio Rodrigues. Inclusive, eu convido para quem ainda não conhece a sede histórica do Círculo Esotérico em São Paulo, gente. Olha, é um dos grandes chakras do Brasil, um dos grandes centros psíquicos do Brasil, um lugar onde você não só faz uma viagem histórica, uma viagem ao passado, mas uma viagem pelos limites do ocultismo, né? Uma egrégora maravilhosa. Você tem ali, como ela falou, a biblioteca, a maior biblioteca esotérica do Brasil, talvez da América do Sul, da América Latina, não sei, coisas raríssimas, além das práticas. Agora, Selma, me conta uma coisa. Como é que você definiria, digamos que, filosoficamente, o círculo? Ele é uma ordem ocultista, mentalista, esotérica? É um mix de tudo isso? Existe uma definição oficial? Olha, eu diria, pelo tempo que eu tô, que ele o Antônio Luiz Rodrigues, ele fez um apanhado de tudo, mesmo porque nós não podemos separar, né? Isso tudo é uma rede, é uma rede. Então, a espiritualidade, ela está interligada com tudo isso. Então, a comunhão do pensamento, ela está interligada com o ocultismo, ela está interligada com várias outras coisas. Então, eu não poderia definir de uma maneira única, e sim, ela é muito abrangente. Então, o círculo esotérico, o Antônio Olívio Rodrigues, ele pegou um punhadinho de cada coisa. Ele pegou um pouquinho do Rosa Cruz, um pouquinho do martinismo, um pouquinho existe até um pouquinho da maçonaria, simbologicamente falando, e um pouquinho do cristianismo, e ele então junta aquilo tudo, né? E ele oferece para nós e nos explica que tudo está dentro de nós, que todas as soluções e que a chave de tudo está dentro de nós, e que é só nós estarmos equilibrados, energizados, fortalecidos e livres de pensamentos negativos. Porque quando você está livre do pensamento negativo, você não está atraindo um pensamento negativo que alguém está enviando para você. Mas quando você está propenso, quando você também está dentro desta seara, então você é uma ponte para isso. E ele deixa isso muito claro para nós. Ele esclarece muito que tudo depende de nós. E que ele deixa todas as ferramentas para que nós saibamos como dirigir a nossa vida. Nós podemos dirigir a nossa vida colocando sempre Cristo
e Deus na nossa frente e com a força cósmica, mas que tudo está dentro de nós. Porque se nós não quisermos, se nós não estivermos preparados para isso, de nada vale tudo isso. Todo esse aprendizado. Olha, Selma, eu tenho ouvido tantos relatos de, eu não sei se vocês chamam assim, eu chamo de circulistas, eu não sei se tem um nome para os afiliados do círculo, né? Membros do círculo esotérico, né? Mas tantas experiências de pessoas que conseguiram concretizar imagens mentais, né? De atrair situações, atrair objetos materiais, atrair uma casa nova. A gente parece que está falando um pouco de materialismo, mas não é isso, porque se o esoterismo não servir nas tuas demandas práticas, então fica complicado também, né? E Exato. tantas pessoas. Isso é um dos apanágios do círculo esotérico, você conseguir materializar o seu pensamento, os seus desejos. Sim, isto é, eu vou até, eu tenho, olha, você tocou num ponto que é, eu acho que é o meu forte, sabe? Eu vou dizer para você o seguinte, ninguém gosta de se expor, né? Mas no caso, eu não estaria me expondo, eu estaria simplesmente dando um relato vivo. Então é assim, todo mundo tem seus momentos difíceis na vida, não é um nem outro nem outro. E no círculo justamente a gente aprende isso, né? Então pinte a sua tela mental e, a princípio, quando eu li esses livros, ora, pinte a tela mental, visualize. Eu falava, mas eu achava isso tão difícil e, ao mesmo tempo, eu achava um pouco impossível. Eu falava, mas eu não acho, não acredito. Será que pintar uma tela mental, punha cores e punha isso e não sei o quê? E quando, de repente, eu comecei a entender que também tem uma coisa, cada um vai encontrando o seu viés, aquilo que mais vai estar se afinando com a instrução que foi dada, né? Então, essa foi a instrução dada. Pinte sua tela e visualize e vivencie. Então, eu puxei essa palavrinha, esse termo, vivenciar. Então, eu disse assim comigo mesmo, eu acho que para conseguir alguma coisa, nós precisamos vivenciar aquilo, como se nós já estivéssemos naquela situação. E foi exatamente o que eu fiz. Eu estava numa situação muito difícil, então eu comecei a vivenciar os momentos bons. Eu entrava nas lojas, eu entrava nos locais bonitos e eu vivenciava como se eu já estivesse vivendo aquele momento, aquela situação, aquela ocasião, e aquilo tudo estava impregnando a minha aura. E realmente foi o que aconteceu. Eu não fiz isso uma vez, eu fiz várias, mas eu não fazia assim, eu vou fazer, eu vou vivenciar, porque eu vivenciando. Não, aquilo era algo natural. Era algo que se tornou muito natural em mim e que eu fazia como como vou dizer, aquilo era algo assim, era um prazer fazer. Era uma brincadeira assim, no bom sentido, uma brincadeira prazerosa. E eu fazia aquilo, voltava para casa feliz. Eu me sentia que eu estava fortalecida. Eu fiz aquilo um mês, não todos os dias, me dá vontade, eu vou lá fazer, eu vou na loja, eu vou olhar, eu vivenciava de tal forma que eu até esquecia o que eu estava passando, esquecia daquilo de tudo. E depois de alguns meses, a minha vida deu uma virada positivamente, que eu passei aquela situação, aquela rotina de vivenciar, eu comecei a vivenciar, mas no real mesmo, não somente na vontade, mas no real. Então, isso é a força do pensamento, porque querer é poder. Então, se você tem vontade, você não precisa procurar como eu vou conseguir. Como é que vai acontecer isso para mim? Não. Você tem vontade de alguma coisa? Então você imagina aquilo com a vontade que você tem e deixa que o resto cósmico ele trabalhe a seu favor. Se é de seu merecimento, você vai receber aquilo ou você receberá um outro que será tanto quanto, de acordo com o seu mérito. Olha, Selma, é sensacional isso. E essa técnica da visualização criativa do círculo realmente é fantástica. É Você sabe que, fantástico. quando eu tomo conhecimento dessa onda mais recente de lei da atração, tudo é muito positivo, né? É interessante, as pessoas têm que conhecer. E agora também Napoleão Hill, né, que é uma pessoa já do começo do século XX e tudo, mas você sabe que eu rio, porque o Antônio Olivo Rodrigues ele é anterior a toda essa leva. Ele já Isso falava mesmo. disso. Ele é anterior ao Napoleão Hill, ele é anterior ao Norman Vincent Peale, ele é É, anterior a todo o pessoal Rhonda Byrne, da Lei da Atração. Ele, isso. ele já falava disso, já aplicava e já tinha os Já resultados, né?
Exato, ele mesmo, né? Ele tinha uma imensa vontade de construir tudo que ele construía. E aquilo tudo não saiu da cabeça dele, saiu cosmicamente e ele com a vontade, porque ele não tinha os recursos necessários, mas com a vontade que ele tinha, iam aparecendo os recursos e ele ia então construindo passo a passo até chegar onde ele chegou. Selma, me conta, você chegou a mencionar dos tátuas do círculo esotérico. Eu gostaria que você explicasse o que primeiro é tátua, essa palavra, e o que são esses organismos afiliados do círculo, que a pessoa pode viver uma ritualística, uma experiência lá. Então, o Tata foi o nome que o Antônio Olívio Rodrigues ele passou. É como se tivéssemos a matriz e as filiais, né? Que são as filiais e esses organismos tátuas, né? Que são distribuídos no Brasil inteiro e antigamente distribuídos no mundo. Era fora do Brasil também, né? Aí não mais, porque foram fechando alguns, mas eles ainda persistem e ainda existem distribuídos no Brasil todo. Eles fazem parte da vida da sede do círculo. O círculo não conseguiria viver se não fossem os tátuas. Então, os tátuas são organismos que eles existem fora de São Paulo, em estados, né, espalhados pelo Brasil, e que eles têm a mesma prática, a mesma rotina que existem na sede. Eles também fazem a chave da harmonia, eles também têm o livro de instruções, fazem o aniversário do círculo dentro de sua rotina, dentro de seu estado, né, de acordo com o seu estado. Então, eles têm as suas vidas próprias, mas que estão todos ligados à sede. E que na semana esotérica, a Semana Esotérica é a semana do nascimento do Antônio Olívio Rodrigues. E a gente comemora a semana toda. Então, quando o ano é ímpar, a Semana Esotérica acontece em São Paulo. Quando o ano é par, a Semana Esotérica acontece num Tátua. Então, todos os outros tátuas, por exemplo, este ano vai ser em Campinas. Então, todos os tátuas do Brasil todo irão para Campinas, para festejar a Semana Esotérica. E cada dia ele é comemorado com uma palestra, com um canto, com um evento, enfim. Então, eles fazem parte da vida do círculo. E o Antônio Olívio Rodrigues, ele construiu não só a sede, mas também ele construiu todos esses estátuas. Você sabe que eu fiquei impressionado lendo aquela revistinha, que eu acho que é a mais antiga revista esotérica do Brasil, imagino que é o Pensamento, né? Não sei se é a mais antiga, mas pelo menos é uma das mais longevas. E eu acho que foi na década de 50 ou 60 que o Círculo estava comemorando 100 mil membros ativos. Só no Exato. Brasil, eu quase caí da cadeira, eu falei, meu Deus, naquela época, que é uma marca que eu saiba que nenhuma outra ordem esotérica atingiu. Nem antes, nem depois, Exatamente. e nem sei se virá a atingir. Eu falei, mas que força é essa? Que coisa? Porque o Antônio Olívio Rodrigues, quando ele sentava ele tinha tinha o Salão Nobre, né? O Salão Nobre que depois ele foi desabitado, foi vendido. Quando ele sentava naquele Salão Nobre, que foi assim construído com uma dedicação absurda, ele visualizava aquele salão repleto de pessoas. Quando ele entrava para fazer a chave da harmonia, ele visualizava a biblioteca repleta de pessoas. Então ele vivia visualizando, ele visualizava e jogava para o cósmico. Ele visualizava e jogava. E tanto é que ele visualizou e a coisa parece não, pegou mesmo, né? Pegou que na época dele, até os anos 40 e 50, até os anos 60, fazia-se fila para assistir às palestras de segunda-feira, que dobrava o quarteirão. Então, o ritual começava às 19h30, quando era 16 horas, formavam-se fila na porta. A minha mãe, ela fez parte dessa fila. Ela ficava na fila, 16 horas da tarde, ela já estava na fila, aguardando para poder sentar e assistir às palestras. E você sabe que é interessante que a extensão da... Ele foi, claro, que um obreiro da Grande Loja Branca, sem dúvida nenhuma, para despertar, avivar o ocultismo, o esoterismo no Brasil. Isso não tem o que discutir, ele foi um instrumento dos mestres, né?
porque foi ele que fez essa expansão. O meu sogro que conta, ele é baiano, mora em Salvador, mas ele conta que numa cidade próxima a Salvador ali, que faz parte de Aracaju, que é São Cristóvão, que é uma capital histórica, era bem pequenininha, na década de 40, 50, tinha afiliados do círculo lá, o círculo tinha Tinha. chegado lá, o pessoal recebendo o livro de instruções, então foi uma revolução em ondas esotérica, né, que foi feita no Foi. Brasil. Foi uma verdadeira revolução que aconteceu, mas que ela não aconteceu assim sozinha. Ela aconteceu porque o Antônio Oliveira Rodrigues fazia as suas visualizações, as suas mentalizações, né? Ele estava também fazendo a parte dele. Então, o que eu falo? Nós todos temos que fazer a nossa parte. Se todos nós fizermos a nossa parte, a coisa anda, a coisa vai para frente. Com certeza, Selma. Me conta uma coisa, raramente eu encontro pessoas de algumas ordens iniciáticas que ou não são ou não tenham sido do círculo. Eu queria que você me falasse dessa proximidade do círculo com algumas ordens específicas. Acho que a primeira delas é a Rosa Cruz, pelo menos da Amorque, que eu sei que você também faz parte, né? Tem Isso é. várias funções lá. Qual que é essa similaridade, esse parentesco? Porque o círculo é mais próximo da Amorque que a própria maçonaria. Eles têm mais É, afinidade, sabe? Parece que são irmãos. Então, o que que é é. do martinismo, né? O que que é esse casamento? E eu acredito que ele pegou um pouquinho de cada coisa, né? Então, o Antônio Oliveira Rodrigues, ele pegou um pouco de cada coisa, então se assemelha muito. A Ordem Rosa Cruz, ela se assemelha muito às atividades do círculo. Por exemplo, a Chave da Harmonia, ela tem uma semelhança muito grande com o Conselho de Solace ou Solace. Ele tem muito, é muito, sabe, é muito ligado. A gente vê que até o roteiro de como é feito, né, as visualizações, enfim. Então é tudo muito assim. Ele pegou um pouquinho, aquilo que eu disse, ele pegou um pouco de cada ordem e ele construiu uma coisa única dele, mas que tem as suas semelhanças. E com a maçonaria existem que eu já ouvi, eu não participo, né, não faço parte, mas existem alguns símbolos que já me falaram, né, que fazem parte na porta, na entrada da sala, não da sala de meditação, mas na entrada da biblioteca. Existem símbolos que remetem à maçonaria. Então, eu acredito que ele também tem apego não à ritualística em si, mas à simbologia, a questão simbológica ele deve ter também usado da E outra maçonaria coisa para os. interessante, outra coisa que a gente não pode esquecer, que foi o Antônio Oliveira Rodrigues que trouxe pela primeira vez na história do Brasil autores clássicos do esoterismo e do ocultismo. Foi ele que começou a publicar Papi ou Papos, Isso, Blavatsky isso mesmo. e tantos, né, Franz Hartmann, livros clássicos do esoterismo. Ele já trazia isso no início do século XX, né? Começou com ele. Exatamente, exatamente, porque ele fez um intercâmbio na França, inclusive ele fazia parte do curso de iniciação da França. Então, tinham muitos filósofos na França que ele se interessou, né? O Durkheim, né? Naquele magnetismo pessoal, ele se interessava por muito, muito por isso. Então, naquela época, né? Ele foi aprender o francês e ele então começou a traduzir esses livros. E ele acabou fazendo um intercâmbio com a França e descobriu-se que ele também fazia parte de um curso de iniciação na França. Olha E só. foi difícil de cavocar isso, porque lá eles não, eles não falam, mas foi difícil cavocar isso. E ele era muito bem conceituado ali, na Com França. certeza. Selma, me conta uma coisa. Você faz parte, né, como a gente falou, tanto da Ordem Rosa Cruz da Morte como do Círculo, mas conhece, imagino que você tenha interação com muita gente, com teosofista, com maçom, todos os buscadores, né? Mas eu queria que Sim. você me falasse o que que você encontrou só no Círculo. Se você pudesse falar, olha, isso é uma característica do Círculo, mas em nenhum outro lugar eu achei. Olha, fala-se muito da mentalização, fala-se muito das energias, mas você vivenciar e você visualizar e você realmente, vamos dizer que entre materializar um desejo seu é no círculo. Foi no círculo que eu encontrei. Foi lá que eu aprendi como que eu devo fazer isso. E eu faço isso assim com tudo aquilo que eu vejo que isso aqui é uma pedra no meu sapato, está me incomodando. Essa situação está me incomodando. Então eu vou partir para as minhas visualizações, mas eu vivencio elas. Mas a gente aprende também o seguinte, que tudo nós temos a causa e efeito.
Então, tudo nós temos que fazer sem prejudicar ninguém. Então, todas as minhas visualizações, todas as minhas, os quadros que eu faço, que eu vivencio, eu não prejudico em momento algum ninguém. Muito pelo contrário, é um quadro para que eu possa adquirir uma elevação, sem prejudicar a ninguém. Porque se você pensar em querer fazer alguma coisa para ser melhor que um, que o outro, ou prejudicar, isso volta em dobro para você. Ah, isso é Então, nós temos que ter esta plena consciência de você tem todo o direito de você melhorar, de você subir, de você ser um ser melhor, mas desde que você nunca prejudique ninguém. Então, este é um lema que o círculo passa e que eu acatei, porque eu também tenho esta conduta: nunca prejudicar a ninguém, sempre querer o melhor de todos, e logicamente para mim também, mas nunca querer mal a ninguém, senão o mal volta para você também. com certeza, é uma lei cósmica, né, Selma? Selma, Ah, me conta sim, um pouquinho aí dos 115, né, anos do sim, ciclo sim. esotérico. Como é que vai ser essa grande comemoração? Me fala um pouquinho dos 115, o que que vai acontecer? Como é que vocês estão preparando essa grande festa? Quem que vai participar? Enfim. Olha, é assim, Jamil, nós estamos com alguns palestrantes, palestrantes de assim muito assim conceituados, e que a gente já está organizando tudo. Eu gostaria que eles fossem na hora e vissem esses palestrantes, né? Não queria estar aqui para não quebrar a surpresa. Nós vamos ter o cantor também, que é um cantor muito conhecido, inclusive ele faz o programa na Record. Ele Cante Comigo, Já é o sei quem Alan é. Vilches, vai estar conosco também cantando, vai estar conosco animando a festa. A gente está procurando as comidas, o melhor de tudo, a decoração. Em suma, vai ser no dia 22 de junho, das 12 horas às 16. E dentro desse horário, nós iremos distribuí-los com palestras, com cantos, com entretenimentos e com as comidas e com o bolo final de 115 anos, muito bem merecido do Círculo. Com certeza. Quem que pode participar? São só membros do círculo ou quem não é? Não, essa festa ela é aberta. Inclusive, eu estou até anunciando na ritualística de segunda-feira. Eu estou falando, inclusive, da festa que vai acontecer no dia 22, e ela é aberta a todos aqueles que se interessam, que são buscadores, que querem conhecer um pouquinho do círculo, porque por meio dessas palestras, por meio das nossas falas que nós vamos ter, então, eles vão poder entender um pouquinho mais o que vem a ser o círculo. Então, ela é aberta a todos. Todos aqueles que tiverem interesse em conhecer, que venham, que serão muito bem-vindos. Será em São Paulo? Em que local? Será em São Paulo, Dr. Rodrigo Silva, número 56. Ele fica em cima de um estacionamento. Então, se a pessoa for com o carro, ela pode fala, eu estou indo para o aniversário do Círculo, pode deixar o seu carro ali no estacionamento e subir para a festa do Círculo, que acontece do meio-dia, das 12 horas, até às 16 horas. Referência, fica próximo à Catedral da Sé e do Fórum João Mendes. Então, ele fica, as referências que eu estou dando, próximo da Catedral da Sé e do Fórum João Mendes. Metrô Liberdade, próximo do metrô Liberdade. Quem for de metrô será bem-vindo, e quem for com seus carros, ali embaixo terá um estacionamento que poderá deixar os seus carros e subir em cima. É o Salão Nobre, onde nós chamamos do plenário. E para fazer inscrição, imagino que tem uma taxa de inscrição, a pessoa pode fazer à distância, de qualquer lugar do Brasil. Sim, pode fazer à distância, ela pode ligar para o Círculo, para a sede do Círculo, falar com o Brian ou com o Francisco, que são os responsáveis pelas afiliações, e ela pode muito bem assistir tudo à distância, inclusive as reuniões de segunda-feira, os cursos, chave de harmonia, nós temos tudo isso presencial e online. Então, não tem problema nenhum. Inclusive, nós temos muitos afiliados que são fora de São Paulo, estão fora de São Paulo. E eles procuram também saber qual é o tátua mais próximo de suas cidades. E nós, então, damos a referência para eles. Mas se eles não podem, ou eles não têm condição por conta do horário, por conta do trabalho, eles podem fazer online perfeitamente.
Maravilha. Olha, pessoal, convite oficial do canal Realidade Fantástica. Se você tem o esoterismo pulsando, correndo nas veias, se você é um conspirador aqui, aquariano, conosco, conspira para o bem, para o belo, pela verdade, né? Pela difusão das ciências ocultas, da espiritualidade, da mentalização positiva, eu acho que é quase que, eu não vou dizer obrigação para não ficar um pouco chato, mas seria uma, sei lá, eu acho que é um movimento que todo esoterista deveria fazer, todo buscador deveria fazer, prestigiar os 115 anos da primeira escola iniciática legitimamente brasileira e que ainda hoje está fulgurando aí em tantos corações, né? Então, eu vou colocar na descrição desse vídeo todos os dados do aniversário do Círculo, como é que você faz para se informar, para se inscrever, quem sabe a gente se encontra todo mundo lá, né? Para realmente nos congraçarmos, né? Nessa ordem tão querida. E também estou colocando os dados da própria Selma, né? Você é uma simpatia, Selma, viu? Quero te dizer. Muito obrigado. Para quem quiser entrar em contato e também o site do Círculo Esotérico para você que quer se afiliar. Vale a pena, vale a pena. Como ela falou, muda e muda muito a vida da pessoa. Selma, obrigado pela tua colaboração, pela tua dedicação. Eu sei que tua agenda é apertada e espero que você volte muitas vezes aqui para colaborar conosco. Olha, Jamil, eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês. É um prazer eu estar falando sobre o Círculo. O Círculo, ele mora no meu coração e eu gosto muito de falar e divulgar o Círculo. Eu preciso divulgar essa ordem tão maravilhosa como ela é. E eu espero estar mais vezes aqui com você, viu? Você virá, até porque eu estava vendo, né, como eu declinei o seu currículo aí na apresentação, você tem muitos saberes que eu gostaria de trazer aqui para o canal e a gente vai conversar muito, viu? Então se prepara, abra uns Ah, espaços na agenda que você vai voltar. Já faz parte da família. que bom, muito obrigada. Selma, Ai, que obrigado, bacana. gratidão por tudo, viu? E Eu que lembrando agradeço. sempre que o mistério está entre nós. Então, nosso próximo encontro. Até.